Então tá, não vou me estressar. Papéis jogado aqui sobre a mesa, certo? Aí, sem muito tempo para ensaiar, mas assim tava aqui pensando no começo, eu diante desta câmera aqui de smartphone, certo? Lembrando que vou produzir um texto. E um texto este que é magnético, tá certo? De repente meu cérebro está operando, certo? E produzindo ondas magnéticas, tá certo? E comandando o meu corpo, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, tudo isso junto e misturado. E me faz lembrar, eu viajo lá para aquela região ali da Mesopotâmia, sabe? Quando aqueles moradores daquelas cidades antigas ali, sabe, começaram a produzir escritos também, tá certo? A cabeça deles fervilhava, sabe, explodia em ondas magnéticas e eles precisavam materializar o pensamento, tá certo? E de repente começaram a lançar em placas de barro, certo? Eu estou falando da Arcádia, eu acho. Arcádia, não, Arcádia é outra coisa. Da Arcádia falarei depois ali. Arcádia é uma região ali na Grécia, certo? Segundo eu vi com o rabo do olho ainda agora. Mas tinhas ali os acádios e tinha outros ali que agora não interessa lembrar, tá certo? E aqueles povos ali, rapaz, naquela região ali daqueles rios ali, tinha muita lama, muito barro, sabe? E de repente o barro era usado para fazer telha, fazer tijolo. E alguém teve a ideia, sabe, de rabiscar alguma coisa ali, sabe, numa lâmina daquelas de barro, sabe, ali numa placa de barro, qualquer coisa assim, tá certo? E começou a fazer sinais e ali, sabe, representar, aplicar esses sinais ali para traduzir pensamentos, aquela coisa toda, nascendo assim a escrita. E eu penso que assim, sabe, o pensamento também, neste momento eu estou lançando ondas magnéticas sobre a minha voz, na verdade, aí. Se eu estivesse só pensando aqui, eu não conseguiria porra nenhuma. O que está fazendo aí resultar em impressões na memória do computador, certo? Em algum dispositivo aí, algum hardware, sabe? Que está captando a minha voz, as ondas magnéticas da minha voz e fazendo impressão. Isso é possível porque aí o cérebro está funcionando, não era isso que eu ia falar, tá certo? Mas assim, eu penso nessas grandezas do ser humano, tá certo? Toda vez que eu vou fazer um pagamento com Pix, sabe? Ou mesmo usando aquelas maquininhas ali, sabe? De cartão, de pagamento com cartão de débito ou crédito, tanto faz. Eu sempre faço um comentário e digo que é a mão de Deus, tá certo? Eu me refiro ao Deus, não ao Deus da Bíblia, certo? Não ao Deus ali, sabe? Aquele Deus iracundo, aquele Deus ali, sabe? É, sensitista, tá certo? Dedicado ali a acompanhar os seres humanos, a marcar os seres humanos ali de perto, sabe? A acompanhar aquele pessoal que estava no redor ali de Noé, tá certo? Que estava ali ao redor de Abraão, ao redor daquele pessoal antigo aí, sabe? E essas personalidades passaram para o mundo, passaram para o texto da Bíblia e a gente fala deles aí, sabe? É porque ninguém falou dos outros, tá certo? E ninguém, sabe, escreveu, sabe? E essas coisas assim. Mas o fato é que eu estou escrevendo neste momento, tá certo? O texto não é só o texto escrito, tá certo? Não é só o texto impresso, tá certo? Não é só o texto, aí o texto de livro, sabe? Não é, tá certo? Então, assim, outro dia eu ouvi foi o professor Fico, sabe, de história, eu não lembro o nome dele agora, tá certo? Ele dando uma entrevista e disse que ele estava acessando a atividade de produção de livro e todo mundo gelou, tá certo? Como assim, professor? Você vai parar de escrever livro? Não, livro, certo? Livro escrito, tá certo? Eu vou me dedicar agora mais ao mundo ao mundo da imagem, certo? Ao mundo aí do vídeo. Eu entendi o que ele quis dizer, tá certo? Ele vai produzir agora, não palestra, certo? Ele vai produzir, como eu estou produzindo aqui, colocar uma câmera diante dele, ou alguém colocará para ele, sabe? Uma equipe cuidará de fazer isso para ele. E então ele vai se encarregar só de expor, de colocar para fora o pensamento, as ondas magnéticas do seu cérebro, traduzida em linguagem, tá certo? Eu pensava outro dia também assim que eu assisti uma palestra de um professor que eu não conhecia e ele assim, eu fiz um upgrade de filosofia, tá certo?
E ele falava daquela primeira disciplina da filosofia que se pôs, que é a ontologia. E eu penso que a ontologia, que tem como referente os objetos das coisas, ontos em grego quer dizer coisas, tá certo? E as coisas ao redor, as coisas individuadas. Eu deveria falar aí do Herbert Spencer, aí um empirista em inglês, tá certo? Que vai cruzar aí a vida do Augusto dos Anjos, tá certo? Eu vou já falar também do Augusto dos Anjos, se der, tá certo? Aí, rapaz, o seguinte, falava eu da ontologia. Assim, ficou bem claro então que a primeira disciplina filosófica que se pôs foi a disciplina, a ontologia, tá certo? Quando a concentração da atenção dos gregos ali, dos filósofos gregos ali, dos professores gregos e dos pensadores gregos se dedicou a observar ali a natureza ao redor, as coisas, os objetos, tá certo? E aí falar sobre essas coisas, sabe? E depois se passou para um plano aí de engatilhar essas coisas, de fazer conexões, mas a primeira disciplina que se pôs ali, sabe, foi a ontologia. E para mim a atividade que resulta dessa disciplina filosófica chamada ontologia, ou desse catálogo aí, tá certo? É o que a gente pode chamar na ciência da linguagem, na linguística, sabe? É de conceituação, conceptualização ou qualquer coisa assim, tá certo? Onde se vai aproveitando dos traços semânticos, os traços semânticos, sabe, dentro ali da semântica, do campo da semântica, se aproveitando dos traços aí que constituem os objetos, e ali se vai então formulando conceitos, tá certo? O Spencer vai dizer, dentre outras coisas, sabe, que ele privilegia o indivíduo, tá certo? Porque ele não acredita na essência, tá certo? Eu não sei o que porra ele quer dizer com isso, tá certo? Que ele não acredita nem na sociedade, nem no Estado, e não sei mais o que, entendeu? Eu não entendo esse pessoal, tá certo? Porque o ser humano pode ser, tá certo, que o corpo dele o individualiza, tudo bem, tá certo? Não há dúvida quanto a isso, tá certo? Mas do ponto de vista um pouco mais abrangente, sabe? O meu corpo, a matéria do meu corpo, tá certo? Se liga à matéria dos outros corpos. E nesse ponto não se há de falar de individualização, da mesma forma, talvez sim, talvez não, da mesma forma como Heráclito, por exemplo, ali, sabe, olhou a água e disse, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, tá certo? Porque a água vai correndo, vai passando, vai descendo, tá certo? E eu dou um mergulho aqui, sabe, quando eu saio da água e tento voltar, a água já não é mais a mesma, mas a maneira de conceber, tá certo? É claro que a água que me banhou, aquelas moléculas, sabe, que lavaram meu corpo, desceram o rio abaixo. Mas aquela substância que constitui a água do rio, tá certo? Está ali perene sempre, tá certo? E me banharei, me molharei, sabe, me lavarei, tá certo? Com água, tá certo? E água aí, sabe, a gente pode dizer que é a substância, tá certo? E a substância que carrega a essência, a molécula da... Porque, na verdade, a essência vai ser a molécula da água, H2O, tá certo? Que ali, dentro daquelas condições ambientais, físicas ali, tá certo? Se constitui naquele líquido que se apresenta para mim, tá certo? Naquele momento, a substância da coisa chamada água, tá certo? E ali, a essência vai ser a fórmula química, o H2O, tá certo? Onde eu tiver H2O, terei sempre água, tá certo? Essa é a questão que se põe do ponto de vista da ciência, tá certo? E do ponto de vista do observador e do ponto de vista de Heráclito, era isso aí, tá certo? Mas ele sabia que por trás daquela substância água tinha ali a molécula H2O. E é difícil, então, pegar o Spencer, sabe, meter isso na cabeça dele, sabe, e ele chegar a privilegiar o indivíduo, tá certo? E colocar o indivíduo fora da sociedade e o indivíduo fora do Estado, tá certo? E ali, tá certo? Então você vai ter a sociedade, vai ter o indivíduo, tá certo? Sendo o indivíduo, como o nome diz, é o indivisível, e a sociedade ali, sabe? A reunião de tudo daqueles indivíduos, tá certo? Daqueles indivisíveis que fazem parte ali, sabe? Num certo espaço de tempo, num certo lugar. Eu não sei qual é a encrenca com isso aí, tá certo?
o pensamento aí, sabe, que está na minha cabeça, que eu estou produzindo agora, não me pertence. Pertence à comunidade, à comunidade linguística, à comunidade ontológica, e aqui eu já trago o conceito, sabe, de ontologia para a presença, tá certo? Para significar exatamente isso. Eu penso que na ciência da linguagem, na linguística, nós temos ali o espaço dos conceitos, tá certo? No ponto da filosofia, nós temos o espaço da ontologia. Mas eu penso que ontologia e espaço de conceitos, para mim é a mesma coisa, tá certo? Apenas são campos diferentes, tá certo? E veja que a filosofia se pôs antes da linguística, tá certo? Se sabe que a filosofia é a mãe de todas as disciplinas, de todos os campos de pesquisa, de atuação, de todos os campos de conhecimento, tá certo? Mas eu penso que é apenas uma questão de denominação, tá certo? O plano daquilo que a gente tem na cabeça, que é o campo dos conceitos, com aquilo que os gregos antigos pensavam e que formavam e desenvolveram e que chamaram de ontologia. Para mim, ontologia e linguística, sabe, serão duas disciplinas correlatas enquanto a disciplina corresponde, enquanto a linguística corresponde àquele espaço dos conceitos, tá certo? E um sujeito se dizer aí ontologista, tá certo? Como falou aquele filósofo, tá certo? É que ele vai trabalhar o pensamento dele de acordo com a filosofia, tá certo? Como o Saussure trabalhou o pensamento dele de acordo com as regras que ele criou, com as regras que ele estudou, com as regras que ele descobriu, com as regras que outros descobriram, tá certo? Para estabelecer a ciência linguística. Feito isso aí, bicho, feito essa teorização aí do cacete, tá certo? Égua não é fácil. Mas assim, são coisas que a gente tem que fazer essas deduções. Tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu estava pensando nas anotações que eu fiz para hoje, 30 de maio, tá certo? Eu não saudei Guma, estou saudando agora. Bom dia, Guma. Hoje é sexta-feira, 30 de maio, sexta-feira, tá certo? Em outros tempos, na sexta-feira, sabe, eu ficava acelerado, tá certo? E me preparava para encerrar ou chegar a meio-dia, porque pela parte da tarde eu não me pertencia, tá certo? Mas eu olho com o rabo do olho aqui e vejo que eu anotei alguma coisa sobre ontem, certo, dia 29, sobre Musk. Hoje a notícia que tem é que realmente o Musk, sabe, o Elon Musk, aquele canadense sul-africano, tá certo? E eu não sei se estadunidense, tá saindo do governo Trump. O fato é, rapaz, que esses caras se reuniram aí, esse pessoal aí, sabe, endinheirados do mundo, esses caras que se apropriaram do conhecimento, da ciência, sabe, e aí se estabeleceram ali no Vale do Silício, sabe, e dali tiraram 7 grandes empresas que trabalham no campo do magnetismo aí, tá certo? Essa coisa que eu falei no começo. Eles se apropriaram, rapaz, dessa coisa do magnetismo. Eu acho que é muito oportuno essa reflexão que eu estou fazendo hoje, sabe? Desde o começo, quando eu trouxe a questão do magnetismo para pensar a respeito, tá certo? O texto que eu estou pensando aqui, tá certo? E o trabalho que eu estou fazendo aqui diante deste smartphone, trabalho que eu vou prolongar lançando, compartilhando este vídeo no YouTube, tá certo? Eu não sei para onde ele vai. Eu descobri que quando eu compartilho, até eu mesmo, sabe, compartilho com outras pessoas este vídeo, tá certo? Ele vai acumulando ali as visualizações. E é óbvio, creio eu, tá certo? O fato de você jogar este vídeo numa conta de uma pessoa, de um grupo de comunicação ao qual você pertence, isso aí marca no algoritmo, certo, uma visualização. O último vídeo que eu fiz aí, chamado Sachs, em homenagem a Jeffrey Sachs, em homenagem a Jeffrey Sachs, não em homenagem, tá certo? Só para lembrar, assim, só para dar o nome mesmo, tá certo? Uma questão de nominalismo, sabe? Sem muita preocupação com o conteúdo, porque para mim esse Sachs aí, sabe, é um liberal escroto, tá certo? Da mesma forma como eu acho que o Spencer foi um liberal escroto que influenciou o Augusto dos Anjos. O professor Zé Reinaldo de Carvalho, sabe, falou ontem, falando do Musk, sabe, e falando do Musk, sabe, que não superou 4 meses, eu acho, de atuação do governo Trump. Ele chegou, mas já está saindo, tá certo? E não podia ficar, rapaz, sabe? Não podia ficar. Esse cara, rapaz, como os outros aí, eles são 7, chamados 7 magníficos, certo? E tirando eles sobram 6, e assim, os outros 6 e ele, sabe? Para mim são caras aí oportunistas, caras que se dedicaram, que se apropriaram de conhecimentos, que se apropriaram de tecnologias, certo? E estão aí no mundo da comunicação social, no mundo da internet, tá certo? E constituir empresa, constituir empreendimentos, maquininhas, sabe, de moecana. Outro dia eu falava que eu
conhecia, sabe, de ver um pequeno empreendedor ali, sabe, que tinha um carro de mão, onde ele adaptou motor de propulsão, como é que te chama? É um motor de propulsão, de propulsão, e agora engatou, tá certo? Um motorzinho, rapaz, sabe, de 4 tempos, que ele usa ali para moer cana, tá certo? E ele adaptou uma moenda, sabe, então ele vai com aquele carro de mão dele para feira, leva a cana cortada, eu não sei de que forma, sabe, ele corta essa cana, não sei de que forma essa cana chega na mão dele. Cana é boa, né? E eu não sei, rapaz, sei que ele vende cana moída, tá certo? Ele extrai o caldo, tá certo? Ali na hora, sabe? Ele briga com a cana, sabe? Ele luta com a cana. Antes disso, ele lavou a cana, sabe? A cana na casa dele com água que eu não sei de onde veio, rapaz, porra, é foda. Aí ele sai todo dia de manhã cedo e vai lá pra feira, bem aqui perto da minha casa, sabe? Vender caldo de cana, eu não sei quantos minutos de vídeo, vou mexer aqui na câmera, tá certo? E não consegui mexer. Aqui apareceu, são 15 minutos de vídeo, tá aparecendo aqui embaixo. E eu tava querendo ver em outro lugar. Mas eu estou diante de uma câmera de um smartphone, tá certo? E ela tá me captando aqui, tá certo? A minha imagem, tá certo? Porra. Aí, rapaz, eu sei que esse vendedor de caldo de cana, sabe? Ele produz ali a cana, sabe? Dali ele tira algum troco. E eu havia dito, sabe, há 2, 3 dias atrás, sabe? Que ele tinha desaparecido, sabe? Eu não estava mais contando ele no meu registro, certo? Mas na verdade não foi isso. Na verdade é que eu não enxergava o cara, tá certo? Ele estava invisível para mim, mas ele estava lá com o motorzinho dele ali funcionando, sabe? Ali com uma moenda de cana, sabe, ali amarrada, sabe, ali no motor, tá certo? E o motor ele liga, sabe, ele puxa o motor é a combustão. O mestre, meu pai, sabe, já teve um motor daquele, sabe, e ele adaptou no eixo de ferro, sabe, e colocava numa embarcação para empurrar a embarcação lá no Xingu, rapaz, sabe, para empurrar a embarcação dele no Xingu. E quando ia, rapaz, a grande questão é o seguinte, que o lote dele ficava rio acima, tá certo? E ele tinha que enfrentar pelo menos 3 grandes corredeiras ali, sabe? A primeira era mais ou menos ali, sabe? Mas não deixava de ser corredeira, era a corredeira dos Araras, tá certo? Mas veja que o tempo todo ele ia correndo contra o rio, contra a correnteza, tá certo? Então, como o motor dele era um motor pequeno, de 4 tempos, eu não sei qual era a potência, mas é o motor mais fraco que tem, tá certo? Nessa engenharia aí, sabe? Nessa fabricação de motores a propulsão, tá certo? Eu não lembro mais qual é a marca, tá certo? E eu só sei que ele adaptou, sabe, num eixo grande ali, sabe? E o barcão era um barcão grande, sabe? Porra, bicho, assim, um reboque, entendeu? Ele tinha que subir o rio, ele com a mulher dele, sabe? Mais os bagulhos dele, mais os animais que ele tinha. O cachorro ele deixava. Ele teve um cachorro que um dia ele deixou e quando ele voltou ele não encontrou mais. Eu acho que a onça comeu, rapaz. Olha, porra, eu não sei, eu acho que foi algum parente da Guma, essa mesma onça que tá me olhando aqui. Mas deixa eu terminar essa história do barco, rapaz. Eu só sei que ele subia, sabe? E aí passava pelos araras, sabe? E o tempo todo ele ia perseguindo ali o sentido das pedras, sabe? Ele corria ali procurando o remanso, sabe? Procurando o remanso, ali o remanso que as pedras ali davam para ele, sabe? E aí de repente ele ia e até quando não podia mais e saía de trás do remanso, sabe? E encarava o galão, tá certo? E botava para cima e, sabe? E aumentava a aceleração, sabe? E a mestra ia lá na frente, sabe? Rezando, entendeu? Porque, sabe? A água assusta, bicho. Aí eles conseguiam superar. Ele jogava assim para a esquerda ou para a direita. Eu acho que em geral acho que ele jogava para a direita. Bom, depende. E conseguia, rapaz, sabe, ali dominar e procurava novo remanso. E assim ele ia de remanso em remanso, sabe? Rapaz, a grande confusão era quando chegava lá na Jabota, rapaz, sabe? Porra, aí era foda. A Jabota é uma corredeira, que eu acho que ela tá lá, não sei como é que ela ficou, sabe? Depois que fizeram a hidrelétrica ali, sabe? A de Belo Monte. Eu não sei como é que estão as águas ali do Xingu, sabe? Ali, sabe? Belo Monte acima, tá certo? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas, rapaz, no meu tempo, quando ele chegava na Jabota, era a mesma coisa, sabe? De perseguir lugares de remanso, sabe? Ali, por trás de pedras, sabe? De pedra em pedra, ele ia ali, sabe? Tentando subir, tentando subir. Rapaz, uma luta desgraçada, tudo coisa de pobreza, sabe? Porque se ele tivesse um motor potente, sabe? Um motor de voadeira do tipo 40, como uma vez, sabe? Eu me aborreci, peguei umas economias que eu tinha aí, sabe? Ao invés de comprar um carro, eu comprei um motor, rapaz. Um motor 40 e uma voadeira, sabe? Uma voadeira de uns 6 metros assim, sabe? Eu me vinguei, rapaz, contra a sorte. Contra a mão invisível de Deus, tá certo? O pessoal, eu tava pensando hoje de manhã que o pessoal fala da porra dessa mão invisível de Deus, tá certo? Do Adam Smith, tá certo? Pra dizer assim, sorte, rapaz, que assim, aí, sabe, a mão invisível de Deus é tipo assim, o determinismo, essa lei da causa e efeito, rapaz, sabe?
Você pratica uma ação, aquela coisa que o Newton descobriu, tá certo? Toda a ação corresponde a uma reação, tá certo? E ali, sabe, você pratica algum movimento e para cima, sabe, você vai ter aquele movimento sendo ali despachado, tá certo? Até que ele encontra uma reação ali e vem de volta, tá certo? Mas enquanto não vem de volta, sabe, a ação ali partida, sabe, ela segue adiante, tá certo? Porra, bicho. E aí se fala, eu tava pensando na relação dentro dessa coisa aí, tá certo? Tipo assim, a sorte, tá certo? Ali, sabe, as pessoas falam da sorte, o Maquiavel falava da fortuna, tá certo? Aí o Adam Smith falava da mão de Deus, rapaz, que a gente não precisa se preocupar, mas como assim, rapaz? Você tem que dar o pontapé inicial, rapaz, no mundo físico, sabe? Ele está no mundo físico. Então, para mim, sabe, o Adam Smith, sabe, era um mentiroso safado aí, sabe? Quando fala dessa coisa aí de feitiçaria, de bruxaria, sabe? De espiritualidade, de espiritualismo, mão de Deus, tá certo? Essa coisa, isso não existe, bicho, sabe? Não existe. O que existe é o esforço humano, o que existe é o magnetismo, tá certo? Você empurra para frente que para frente vai. E o mestre assim ele ia, sabe, ali correndo, perseguindo, sabe, para vencer as corredeiras ali, a força da natureza, sabe? O magnetismo da Terra puxando a água para baixo, tá certo? E ele querendo combater o magnetismo da Terra puxando para baixo, ia com o barco dele correndo de pedra em pedra, de pedra em pedra, sabe, se escondendo atrás das pedras. Aí, rapaz, ele conseguia passar a Jabota, sabe? Quando já são 20 minutos de vídeo. Aí, rapaz, o próximo passo era encarar o Jabuti, rapaz, sabe? Depois eu vou falar desses dois topônimos aí, sabe? Jabota e Jabuti. É um negócio assim meio biológico, certo? Por assim dizer, tá certo? Aí quando chegava ali no espaço do Jabuti, tá certo? Tinha uma solução para você evitar o Jabuti, para você evitar o magnetismo do Jabuti, para você evitar a corredeira ali do Jabuti, tá certo? Era você quebrar a direita e pegar o furo do cedro, tá certo? Que era ali um buraco que tinha, sabe, um furo, um buraco dentro de uma ilha ali, sabe, no rio, certo? Você entrava naquele furo, naquele buraco ali, certo? E você ia ali perseguindo ali o fio d'água que tinha, um fio d'água sem corredeira, você continuava subindo, mas era um fio de água, sabe, sem força bruta que tinha ali o Jabuti, e você ia fugindo ali, sabe, escapando de pedra, desviando à esquerda e à direita e subindo e escapando de pedra à esquerda e à direita e subindo, até que você buiava lá na frente e o Jabuti ficava para trás, tá certo? Era uma solução de tapeação, rapaz, essa de pegar o furo do cedro, entendeu? De pegar um furo. A música que eu sigo, que eu acompanho, de onde eu tirei o meu epíteto de caboclo falador, certo? E fala assim, certa vez de montaria. Montaria é canoa, certo? Eu descia um Paraná. Paraná é um furo, sabe? É um desvio, tá certo? Em vez de você vir pelo canal central, que é violento, é forte, você vem pelo Paraná, que é mais fraco. A água ali, sabe, tem menos energia, tá certo? Então, certa vez de montaria, eu descia um Paraná. Um caboclo que falava, que remava, um caboclo que remava, não parava de falar, e eu justamente sou esse caboclo, rapaz, remador, tá certo? Porra, bicho. Então eu não sou o primeiro eu, tá certo? O cara que estava ali dentro da canoa, certo? E que era remada por um caboclo falador. Não, eu sou o caboclo falador. E ele descia o Paraná. O Paraná é justamente o furo, tá certo? É um desvio que você tem ali para fugir do canal onde a água bruta, a corredeira, sabe, se põe. Tá certo? Porra, bicho, olha, eu falei de rio já duas vezes. Primeiro eu falei do rio de Heráclito e agora eu tô falando do Xingu, quando já são 23 minutos. Quando eu falo do Xingu, eu gosto de falar porque eu tenho, assim, sabe, uma relação muito forte ali, sabe, com aquele mundo ali que eu vivi. Eu já fui conhecer o Xingu brabo, já adulto, tá certo? Mas fiz muitas viagens de Altamira para a Cachoeira do Espelho, que justamente é uma cachoeira também, a Cachoeira do Espelho, tá certo? Mas só que o lote do mestre era justamente na Cachoeira do Espelho, sabe? No pé da cachoeira mesmo, tá certo? A cachoeira banhava o lote dele, um negócio ali, sabe, para fazer um empreendimento capitalista interessante, sabe? Mas que não foi possível de fazer, nem no tempo dele, nem no meu, tá certo? Ai, ai, mas assim, eu gosto de voltar e de pensar essas coisas, de falar essas coisas assim, tá certo? E eu falava do Musque, tá certo? Esse Musque aí com mais seis magníficos, tá certo? E o Musque pulou fora, tá certo? E aí o Reinaldo de Carvalho falou assim, sabe? Que ele não parou
quase, não parou 4 meses, certo? Aí eu escrevi assim, é Fogo Fato, certo? Fogo Fato me parece que é um romance, eu vou verificar isso amanhã, falo disso amanhã. Posso falar, se for o caso, tá certo? De Fogo Fato, é o título de uma obra, de um romance, tá certo? De um nordestino aí que eu não vou lembrar o nome, não vou me esforçar para ler. Mas o Zé falou outra expressão, tá certo? Ele disse que falando desse fogo de palha, como a gente fala, tá certo, do Musque, ele diz assim, o Augusto dos Anjos dizia a luz que não chegou a ser lampejo, tá certo? Para falar de fogo fato ou de fogo de palha, uma luz, sabe, que não chegou a ser lampejo, segundo o Augusto dos Anjos. Daí eu anotei aqui e eu acho que não sei se eu vou já dar um salto ali para o Augusto dos Anjos. Eu acho que eu vou fazer isso, tá certo? Quando já são aqui 25 minutos de vídeo. Eu vou pedir licença para Guma, tá certo? E vou então aqui cumprimentá-la mais uma vez, dar bom dia e vou subindo aqui, tá certo? Como quem vai subindo o Xingu, indo para a Cachoeira do Espelho, tá certo? E cair aqui, rapaz, sabe? Porra. Aqui, rapaz, tô no Brasil 247 e... Mas deixa me ver aqui. Augusto dos Anjos, deixa eu logo entrar de pisão aqui no Augusto dos Anjos, tá certo? Mas antes de falar do Augusto dos Anjos, deixe-me falar do Herbert Spencer, porque o Augusto dos Anjos ele foi influenciado pelo Herbert Spencer. Veja que Herbert Spencer ele nasceu em Derby em abril de 1820, então estava no século XIX, certo? E morreu em Brighton em 8 de dezembro de 1903. Então, veja, foi um filósofo, certo? Um cara que pensou as coisas, aí quem sabe aí um ontologista, tá certo? Mas foi biólogo, portanto, ele foi um epistemologista, tá certo? E antropólogo inglês, tá certo? Então ele operou também aí, sabe, no mundo, no campo da filosofia, produzindo conhecimento, tá certo? No campo da epistemologia. Então, veja, ele foi ontologista e epistemólogo, tá certo? E no campo da ciência ele se dedicou à biologia e à antropologia. E inglês, ele nasceu na Inglaterra. E politicamente ele se classifica como liberalismo clássico, porque ele vai verificar, sabe, que há no ser humano um conteúdo chamado vontade, tá certo? Vontade que tem por corolário a liberdade, tá certo? E ele acha então, e é por isso que ele vai ser um individualista, tá certo? Porque ele vai afirmar a liberdade individual como sendo a maior qualidade dos seres humanos, tá certo? É isso que está aqui que vai ser colocado. Spencer foi um profundo admirador da obra de Charles Darwin, certo? Darwin, que foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução das ciências biológicas, juntamente com Alfred Wallace, Darwin estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum. E eu, por acaso, participo dessa ideia quando eu falo, rapaz, que nós somos descendentes de vermes, vê se pode. É de Darwin a expressão sobrevivência do mais apto. Aqui está dito assim, Spencer foi um profundo admirador da obra de Darwin, certo? É dele... Quem é dele? É de Darwin ou de Spencer? A expressão sobrevivência do mais apto, certo? Sei que o Darwin falava disso. E em sua obra procurou aplicar as leis da evolução a todos os níveis da atividade humana. E é considerado o pai do darwinismo social. Ele está falando aqui do Spencer, certo? Eu acho que é. Encontra-se colaboração de sua autoria na revista A Imprensa, publicada entre 85 e 91. Um cara do século XIX, certo? Aí o Spencer, certo, aplicou à sociologia ideias que retirou das ciências naturais, veja, das ciências naturais, certo? Criando um sistema de pensamento muito influente em seu tempo. Influência, enquanto a maioria dos filósofos não consegue atingir muitos seguidores, a influência dele é que vai falar, tá certo, etc. Eu paro por aqui de falar no Spencer, certo? Aí eu saio, já deixo o Spencer de lado e vou pegar aqui o Augusto dos Anjos, porque é o seguinte, aqui tá a foto dele, a foto, sabe, tirada do Globo, do arquivo do Globo, tá certo? Uma foto aí 3x4, aí não sei se tá certo? E depois fizeram ali umas imagens ali, tá certo? Deixa-me ver aqui aí na Wikipedia logo ali. Outro dia o Fernando Horta, sabe, sacaneando, disse que tem pessoas, youtubers, influencers aí, tá certo? E de repente eu acho que não sei se ele me jogou. Não me jogou porque ele não me conhece, tá certo? Mas o fato dele não me conhecer, de conhecer esse trabalho que eu faço quando são 29 minutos de vídeo, não quer dizer, sabe, que ele não possa ter me atingido, tá certo? Quando eu disse que eu sou um cara que consumo o Wikipedia, tá certo?
mas aqui fala do Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, vulgo Augusto dos Anjos, nasceu em Sapé, já vi que Sapé é na Paraíba, tá certo? É uma cidade, é um município da Paraíba. Em abril de 84, então no final do século XIX, e se estendeu até o começo do século XX, em 1914, somando a 16, sabe, do século passado com mais 14 aqui, dá 30 anos. Ele morreu em novembro de 14, tá certo? Quando acho que a Primeira Guerra Mundial já tinha começado, tá certo? A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18. Aí aqui diz que ele foi poeta e professor, tá certo? Eu já vi aqui que ele estudou direito, tá certo? Reconhecido como um dos principais expoentes do simbolismo, tá certo? Simbolismo. Simbolismo é um movimento literário da poesia, veja, movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França, no final do século XIX, tá certo? Então veja que o Augusto dos Anjos era conectado com Paris, tá certo? Como oposição ao realismo, tá certo? Veja, está falando aqui do Machado de Assis, talvez, tá certo? Ao naturalismo e ao positivismo. Falando naturalismo aqui, ele está falando de um escritor que agora não vem, mas ele escreveu a obra O Cortiço, como é que chama? A Luísa de Azevedo, tá certo? Então veja que o Augusto, poeta, tá certo? Mas não é, rapaz, que o poeta ele vai cair ali no campo da estética, mas da estética artística, que é muito mais descomprometida, creio eu, sabe, do que a estética romancesca, romanesca, romântica. Não, é da estética escrita, da estética do texto não poético, tá certo? Mas assim vamos que vamos, tá certo? Então ele foi um poeta simbolista, tá certo? Então, e do pré-modernismo brasileiro, tá certo? Sua obra é marcada pela versificação, considerada imprópria para a época, pela crítica à hipocrisia social e à ética cristã, e pelo pessimismo cientificista e existencial baseado em Schopenhauer, Herbert Spencer e Hippolyte Taine. Tá certo? Veja aí, rapaz, quem influenciou esse cara, tá certo? Então, assim, aí, sabe, o que está dizendo aqui, sabe, que ele escolheu fazer crítica social usando a estética do verso, tá certo? E não da prosa. O que eu queria falando agora era prosa, certo? E veja que ele preferia ir para o campo da poética, tá certo? E da versificação, melhor dizendo, tá certo? Em vida publicou apenas o livro Eu, em 1912, mas não alcançou reconhecimento, morrendo 2 anos mais tarde de pneumonia. Na década seguinte, com a reedição de sua obra pelo seu amigo Orris Soares, sob o título Eu e Outras Poesias, consagrou-se como poeta inventivo e singular e influenciou o modernismo brasileiro. E eu paro por aqui, só porque o Zé Reinaldo de Carvalho citou, tá certo? Quando ele falou de Musque, tá certo? Ele diz que Musque foi uma luz aí, sabe, no mundo da política, que não chegou a ser lampejo, tá certo? Eu acho que vou colocar o título desse vídeo, sabe? Luz que não chegou a ser lampejo, tá certo? Para lembrar do Augusto dos Anjos, tá certo? Como é que o pessoal fala, que cunhou essa expressão, tá certo? Eu já vou até separar aqui. Luz que não chegou a ser lampejo. Musque. E aí, bicho, eu caio aqui, aí, sabe, numa outras anotações, tá certo? Hoje do dia 30, mas não caio nada porque já acabou meu tempo, são 32 minutos de vídeo, vou ficando por aqui então. Vou dizendo, sabe, que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? E o que o canal, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.